falando, eu escutei um podcast, eu tava com uma roupa, gente, assim, parecia que tinha... A Júlia quase entrou no superchat lá e mandou um dinheiro pra ir ver comprar a camisa. Nossa, eu mandei uma camisa da Insider pra essa... Patrocina nós, Insider. E foi isso, eu falei assim, gente, o tanto que a gente não... Isso é uma coisa que eu não observava antes. Olá, pessoal, meu nome é Júlia Almeida. E eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. Podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa patrocinadora, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir em imóvel aqui em Abu Dhabi, né? Ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. Você que pretende aí comprar um projeto na planta ou pretende financiar um imóvel, até mesmo vender um imóvel aqui em Abu Dhabi, conseguir talvez um visto de investidor no país, a Bela Vista vai poder te ajudar. O pessoal tem certeza que com muito carinho, com muita atenção vai atender vocês aí. Então, se você está aí no Brasil e quer investir aqui nos Emirados Árabes ou aqui nos Emirados mesmo, e quer investir em propriedade, procura o pessoal da Bela Vista, o QR Code vai aparecer aqui no canto da tela, nós vamos colocar o link na descrição também. Certeza que eles vão atender vocês e encontrar a melhor opção de investimento para vocês. Isso. E o que vai ser o nosso podcast hoje, meu amor? Qual episódio? Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar um pouquinho do porquê nós devemos estudar. Por que é importante adquirir conhecimento e seguir a vida nos estudos. E para começar, para quem não sabe, o William é professor. Eu quero que ele conte um pouquinho da história dele, como tudo começou. Tá, vamos lá. Como tudo começou. Isso. Eu já tenho uma experiência na docência já há 14 anos. Mas isso começou quando eu era adolescente ainda, quando eu estava lá pelos meus 12, 13 anos. O primeiro contato que eu tive com a docência foi quando eu dava aula para criança na escola dominical da igreja. Catequese. Era tipo catequese, era uma igreja evangélica e do domingo de manhã e no domingo à noite no culto eu tomava conta das crianças. Então eu ensinava algumas parábolas da Bíblia, tinha muita atividade interativa e eu comecei a tomar gosto. Isso começou a me gerar um interesse, eu ficava muito feliz quando a criança vinha e falava que aprendeu, e aí depois os pais vinham me contar que as crianças tinham comentado sobre aquele assunto com eles. Então esse foi o primeiro momento. Um segundo momento que eu tive, aí um pouquinho mais velho, nessa época eu já estudava no Senai, estava me preparando para a competição, para a Olimpíada do Conhecimento, e eu lembro que um dia o meu professor ele não poderia dar a aula, porque ele teve um contratempo e ele precisou se retirar. E ele perguntou se eu podia dar aula no lugar dele. E eu pensei, peraí, eu sou aluno e ele está pedindo para eu dar aula no lugar dele. Mas é porque o assunto da aula era um assunto que eu conhecia muito, que era inversor de frequência, acionamento de máquinas elétricas. E eu treinava muito isso para competição. Isso aí era uma das coisas principais no meu treinamento. E aí eu fiquei meio com medo, meio nervoso, mas como foi assim... A aula começava às 6h30, às 6 horas ele falou comigo, cara, você vai ter que dar aula no meu lugar, porque eu vou precisar sair, eu tive um problema, enfim. Eu não tive muito como dizer não. E aí eu lembro que eu dei essa aula e isso aí transformou minha vida, porque eu comecei, eu era o mais novo da turma, eu estava extremamente feliz de ver a galera aprendendo comigo. Então foi aí que veio a confirmação de que eu queria mesmo dar aula, de que isso me traria alegria, que eu ficaria feliz, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Certo. E como foi o processo para você virar professor, para você entrar no meio da educação? Essa história é um pouquinho longa, vou tentar encurtar, vou tentar resumir ela. Mas, basicamente, em 2003, foi o primeiro contato que eu tive com eletricidade, na área elétrica. A minha formação acadêmica é engenharia elétrica, eu dou aula nos cursos de engenharia, elétrica, mecânica e automação. E em 2003... eu recebi, na verdade, meu pai, um amigo do meu pai, pediu meu pai para deixar eu, o meu irmão, tomando conta da oficina dele lá. E aí meu pai falou, por causa dos meus horários de escola, falou para mim para eu ficar lá na oficina, acompanhando o rapaz que ia pintar. Uhum. Era uma oficina de manutenção eletroeletrônica e eu comecei a mexer nos componentes, achei legal e tal. E um dia ele chegou, o dono da oficina, e viu eu mexendo nos componentes. Perguntou, eu fiquei com medo de xingar, e falou, você gostou dos componentes, você achou legal, das placas? Você quer aprender mais sobre isso? Eu falei, quero, claro que quero. Ele falou assim, então nós vamos combinar o seguinte, então. Você vai trabalhar aqui comigo. E aí eu comecei a trabalhar com ele,
Ele pagou meu primeiro curso no Senai, isso foi em 2004. 2004. Tem muito tempo. Muita gente aí que tá ouvindo nem era nascida ainda. Nem era nascida ainda. E aí, eu fiz o primeiro curso. Foi um curso de qualificação em eletroeletrônica. Eu tinha 13 anos nessa época, 13 para 14 anos. Eu estava na 7ª série do ensino fundamental. Eu lembro direitinho, porque eu estava aprendendo a equação do primeiro grau na 7ª série e estudando circuito elétrico no Senai. Foi bem desafiador, mas foi uma experiência muito legal. E a partir daí eu me apaixonei pelo Senai, pela metodologia de ensino do Senai, pela competição. Foi a primeira vez que eu tive contato, porque nessa época, um rapaz que estava na minha sala, inclusive, o Diego Flávio, ele foi competidor da Olimpíada de Conhecimento e ele ganhou a etapa estadual. Ele estava se preparando para ir para a etapa nacional para representar Minas Gerais. E eu fiquei encantado com aquele processo. Me formei, saí do Senai, né? Eu formei no curso, acabou, continuei trabalhando nessa empresa. E o dono dessa empresa, Maurício Mazagão, sou muito grato a ele, porque se eu estou aqui hoje, a minha carreira profissional eu devo muito a ele. Porque ele me deu muito conselho, me ensinou muito, me deu muita oportunidade quando Ele era criança. acreditava em você, né? Porque ele pagou alguns cursos aí que você tá comentando. Ele acreditava muito, muito. Ele sempre me apoiou, assim, em todas as decisões. Sempre me ensinou muito, então sou muito grato a ele, Maurício Mazagão. E aí, eu continuei trabalhando com ele, continuei trabalhando com manutenção, automação, montagem de painéis, instalação de inversores de frequência, componentes da área de engenharia elétrica. E quando foi em 2008, saiu a oportunidade para fazer o curso técnico no Senai. Até então, o curso técnico era pago, era muito caro. Não tinha condição de pagar. E nessa época saiu um programa do governo estadual, PEP. E aí, nessa etapa, eu fiz a prova, não passei. Estudei igual um burro. E não passei. Eu fiquei como excedente, fui o 13º excedente. E eles foram chamando o pessoal foi desistindo e cancelando a matrícula e tal. O último a ser chamado, no último dia, fui eu. Eu lembro que quando eu entrei na turma, eu já tinha 2 semanas de aula já. Comecei a estudar no Senai, conheci a Olimpíada de Conhecimento, treinei para a Olimpíada, fui competidor, ganhei etapa regional, fui para etapa estadual. Eu fiquei em 3º lugar, e aí depois que eu saí, eu voltei para a indústria, trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava antes, e aí eu recebi a proposta do Senai de Divinópolis para fazer o processo seletivo para instrutor de formação profissional. Era meu sonho dar aula, porque eu tinha me apaixonado pelo processo de aprendizagem do Senai. Fiz o processo seletivo e passei. E desde julho de 2010, eu leciono, então já se vão aí 14 anos já na sala de aula. Muito tempo, né? Muito tempo. E o que você pode tirar de lição dentro de uma sala de aula? Bom, várias lições. Tirei várias lições. Foi legal, porque eu comecei a dar aula em julho de 2010. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Isso. E foi muito legal, porque quando o curso que eu comecei a dar aula era um curso de qualificação industrial, e eram pessoas que trabalhavam na indústria e estavam melhorando as técnicas na área de acionamentos elétricos. Era um curso dedicado a acionamentos elétricos. E por incrível que pareça, eu era o mais novo da turma. Então, no início, foi um desafio muito grande. Eu me senti muito desafiado, porque passar autoridade, infelizmente, a gente às vezes enxerga a autoridade como uma pessoa mais velha. E a autoridade, ela não está diretamente relacionada com a idade, mas sim com a capacidade, com a competência, com os resultados da pessoa. Apesar de estar com 19 anos, mas eu já tinha bons resultados. Eu já tinha trabalhado na indústria por 7 anos, eu já tinha participado de 2 competições, eu já tinha feito vários cursos no Senai, então tinha muita autoridade naquela área. Então, uma coisa que eu tirei de aprendizado naquele momento foi que a autoridade não necessariamente depende da sua idade, mas sim dos seus resultados e daquilo que você entende e, principalmente, de como você passa isso para as pessoas, porque ser muito inteligente, ter muito conhecimento, não quer dizer que você vai ser um bom professor. Eu acho que todo mundo já teve ou tem aquele professor que ele é muito inteligente e, na verdade, quando ele vai dar aula, ele se perde um pouco, ele não consegue criar uma linha de raciocínio, porque ele é tão inteligente que as pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio dele. E esse é um problema dele? Não, não é um problema dele.
mas ele não tem essa habilidade. Talvez a área dele seria a área de pesquisa, a área de projetos, não para lecionar. Ou talvez ele precise só de um treinamento pedagógico, aprender metodologias pedagógicas corretas, ferramentas de ensino para guiar o ensino. Então, eu vi naquele momento que realmente eu tinha o dom. E eu aprendi naquela sala de aula que, por mais que eu era muito novo, eu tinha autoridade. E com essa autoridade eu também tinha a forma como ensinar as pessoas, como fazer associações, dar exemplos e facilitar o conhecimento, o ensino para as pessoas. E o que você acha, vou tirar de baixo de mim, que os alunos têm mais dificuldade? Porque eu particularmente, eu era assim, ó. Eu era aquela aluna que não estudava e chegava na hora da prova, eu tentava decorar a matéria inteira nos últimos 30 segundos ali para ir fazer a prova. Além disso, qual outra dificuldade você achava que os alunos tinham? Porque hoje eu vejo que eu tinha falta de interesse, na verdade, não? O que você acha que falta, enfim? Essa dificuldade dos alunos é uma coisa muito complexa. Eu poderia te dar uma resposta direta aqui, mas não é uma coisa óbvia. Esse é um conjunto de fatores. Você falou aí que você tinha dificuldade, quando você achava que você entendia, na verdade você não entendia. E eu tentava muito decorar. Tá, mas olha só, por que isso acontece? Isso acontece até hoje, não é só na minha época, não é só da sua época, isso continua acontecendo. Porque, infelizmente, nós viemos de um sistema de ensino que ele não te ensina a pensar, ele te ensina a decorar alguma coisa. E aí, o que a gente fazia? Eu fiz isso muito. Eu deixava tudo para a última hora. Para a última hora. Trabalho, então, gente, eu chegava na sala e fazia muito rápido. Como é só decorar, como é só memorizar, você deixa para a última hora. Porque você fala assim, eu vou sentar ali rapidinho, vou ler, vou passar a noite lendo, amanhã vai estar fresquinho na cabeça e eu vou falar. É isso. Não funciona dessa forma, tá, pessoal? Neurologicamente, se você deixar pro último instante e estudar muito, não garante que você vai absorver aquele conhecimento. Isso não tem uma relação direta, é o contrário. Se você tiver doses pequenas diárias, o seu cérebro consegue processar e armazenar aquela informação muito melhor que se deixar tudo para a última hora. Mas o problema é que as pessoas, por não se comprometerem, mas principalmente não verem propósito no que elas estão estudando, elas deixam para a última hora, porque é uma coisa cansativa, uma coisa estressante, uma coisa que vai tomar o tempo dela, ela não vê como investimento, ela vê como um gasto. Então ela deixa tudo para a última hora. Se, quando você está estudando, você conseguisse enxergar propósito no porquê você está estudando, e hoje você consegue enxergar isso, se você consegue enxergar o propósito no conteúdo, no tema que você está estudando, você, na verdade, procuraria muito mais conhecimento do que aquele que está disponível para você. Só que quando você chega na aula, você tem que decorar um monte de fórmula. Você tem que decorar um monte de regra. Eu lembro que apresentar trabalho, a gente levava o cartazinho assim, né? A gente ficava assim, ó, lendo. E qual outra dificuldade você acha que os alunos têm? Porque isso era uma que eu tinha. Acho que todo mundo já passou por isso, mas tem outras que você viu durante o percurso. Eu acho que a principal é essa. É não encontrar o propósito do porquê você está estudando. E ela te traz várias outras dificuldades. Tem gente que fala assim, a matemática não é para mim. Ah, português não é para mim. Ciências não é para mim. Mas quando, na verdade, esse trauma, essa dificuldade que você tem de aprender, ela está muito mais relacionada por uma experiência ruim que você teve com uma pessoa do que do conteúdo por si. E você faz uma associação que o conteúdo é ruim porque você não aprendeu, então você nunca vai aprender. E aí você continua ouvindo isso, infelizmente. Existem pessoas que ainda reforçam essa falta de habilidade em aprender, que na verdade não existe. Se você se dedicar, você vai aprender. E o problema é que a gente coloca uma crença, que a gente é burro, que a gente não vai aprender. Exato. Aí fica pior ainda. Exatamente. E aí você começa a criar esses bloqueios mentais, essas crenças. Eu tive vários exemplos. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu dava aula no Senai nos cursos de aprendizagem, cursos técnicos na área de eletroeletrônica. A eletroeletrônica basicamente é química, física e matemática. Muita física, química e matemática, muita. E geralmente são essas matérias que as pessoas têm dificuldade na escola. Matemática então. Quando chegava na primeira semana de aula, tem uma ferramenta pedagógica que a gente utiliza no ensino que chama avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? É entender como é
a visão, o conhecimento de cada um dos indivíduos numa sala de aula em relação àquele tema. Então, algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm dificuldade, outras nunca ouviram falar. Então, quando você faz essa avaliação diagnóstica, você mapeia o que está acontecendo na sala de aula naquela primeira semana de aula. E o que eu percebia muito? Por mais que você aprende na escola física, matemática, biologia, química, etc., quando você realmente precisava delas, você não sabia aplicar. Por quê? Porque você criava esse trauma. Realmente não é uma coisa que no primeiro momento você vai ter uma facilidade em aprender, você vai precisar passar por um processo, só que esse processo ele se torna danoso, ele se torna cansativo, ele se torna doloroso. E eu acho que, não sei, né, mas no meu caso, quando tem que forçar mais, a gente desiste. Começa a ficar difícil ali, eu não vou precisar disso, e sei lá. Isso está na natureza humana, quando a gente tem uma dificuldade. Eu acho que o sucesso que eu tenho hoje na minha vida profissional, principalmente, ele está ligado a essa persistência, a disciplina que eu tenho, mesmo não vendo a curto prazo resultados, continuar fazendo a mesma coisa e melhorando os meus processos, porque de uma forma, baseado nas experiências que eu já tive na minha vida, nas minhas crenças, eu sei que um dia eu vou alcançar. Talvez não seja daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas eu sei que se eu continuar com disciplina, melhorando, continuar estudando, eu vou melhorar. E eu lembro de uma frase que a minha mãe me falava, que eu achava um máximo. Quando você é adolescente, você vê seus amigos todos saindo, jogando bola, indo pra festa. E minha mãe nunca deixou eu participar de sair com um colega, de ficar fora de casa, sem ela. E um dia, eu lembro que eu fiz alguma coisa, uma arte, coisa de criança, adolescente, e ela me xingou muito, ela virou pra mim e falou assim, olha, isso aqui é pra você guardar. Você quer aparecer, não quer porque você fez isso aí, foi pra aparecer. Você quer aparecer, aparece com uma coisa boa. Estuda e se destaca porque você é o mais inteligente da turma. Não porque você tá fazendo uma coisa que qualquer um poderia fazer só pra chamar atenção naquele momento. As pessoas vão guardar isso muito mais. E aquilo ficou aqui na minha cabeça. Caramba, ela tem razão. Porque as pessoas que eu mais admirava, eram pessoas extremamente inteligentes. Não aquelas pessoas que estavam no meio da bagunça comigo. E aí eu comecei a tomar mais cuidado com isso. Eu comecei a focar nos estudos, comecei a dedicar mais tempo do meu dia, mais seriedade nos estudos. E eu sempre fui muito curioso, então isso ajudou muito. E o que você acha que mudou quando você passou a estudar mais? Primeira coisa... Em tudo, eu falo assim. Tá, vamos lá. Na vida. Vamos lá. Primeira coisa que mudou. Muitos amigos meus se afastaram de mim. Porque você começou a estudar. Porque eu comecei a estudar. Porque quando eu comecei a estudar de uma maneira mais séria, principalmente no período ali do Senai, depois dos 13 anos que eu conheci o Senai, que eu comecei a estudar mais sobre eletricidade, eletrônica e etc. Muitos amigos se afastaram. Por quê? Ô William, esse final de semana nós vamos jogar bola em tal lugar, vamos? Não, não vou, preciso estudar porque eu tenho uma prova na segunda. Tenho uma prova na terça. Ô William, vamos pra festa. Eu não esqueço, para de Minas tem a festa do frango, né? Frango do suíno. Foram várias e várias e várias vezes, entre 2005, que eu já tinha uns 15, 16 anos, que a gente começa a frequentar, até 2010, que foi quando eu mudei para Divinópolis para trabalhar no Senai, para dar aula. Foram 5 anos ali que eu ouvi várias e várias vezes os colegas, vamos pro Expo Para de Minas, vai ter uma festa em tal lugar, vamos lá, vamos na festa do tomate, lá no José da Varginha. Cara, não posso, eu tenho que estudar. E eu estudava de segunda a segunda, era direto. No Senai de forma mais intensa, porque nesse período ainda estava no ensino fundamental, depois ensino médio e no Senai. E depois quando eu formei no ensino médio, eu fiquei mais focado no Senai. Então, a primeira coisa que mudou na minha vida foi muitos amigos se afastarem de mim porque eu não participava mais dos convívios sociais. No início dói. Dói muito, porque você pensa, nossa, a pessoa cresceu comigo, né? Era meu amigo. Quando a gente é muito novo, a gente tem aquela mentalidade que todo mundo vai seguir o seu lado pro resto da sua vida e vai crescer do mesmo jeito que você, tem os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, que na verdade não tem. Então, isso foi a primeira coisa. Outra coisa que mudou muito foi que eu comecei a perceber que pessoas mais velhas do que eu começaram a me respeitar. Para mim era muito estranho, porque você pensa, um adolescente, ninguém dá credibilidade para o que um adolescente está falando. Mas a partir do momento que um adolescente começa a mostrar que tem conhecimentos em áreas que muitos adultos não têm, não só na área técnica, eu estou falando de domínio próprio,
por mais que isso seja uma evolução constante, mas para a média de idade, para as pessoas da mesma idade minha na época, eu era muito mais maduro, eu era muito mais esperto, eu era muito mais... Eu tô tentando usar a palavra inteligente e sábio, porque isso é uma palavra muito forte, mas eu tinha uma percepção de vida muito diferente do que as pessoas que estavam ao meu redor, que estavam simplesmente levando a vida. E aí a gente tem aquela... Você que tá ouvindo a gente agora, você vai lembrar de alguém assim. Sempre tem os populares da escola, os bonzões, que sempre andam com as roupas de marcas e andam aloprando e fazendo tudo na escola. Eu definitivamente não era esse tipo de cara. Eu era o cara que recebia bullying desse cara. Na verdade, eu não recebia muito bullying, porque apesar de eu gostar de estudar muito, também gostava muito de esporte. E eu sempre tive muita habilidade para esporte. Então, eu era o cara que todo mundo queria ter no time, então ninguém me amolava. Tipo, ele é um nerd, mas ele gosta de esporte. Não incomoda aí, porque a gente precisa dele para jogar bola, para jogar vôlei, etc. Mas eu percebia que eu não queria ser aquele tipo de cara. Eu não queria ter aquele tipo de fama, por aquilo que minha mãe tinha falado. Então, isso me mantinha focado. O que acontece com as pessoas hoje? Elas não conseguem ver propósito no que elas estão estudando. Ou não conseguem ver propósito no porquê estudar. Porque na escola você vai... Coisa de longo prazo. É isso. E o nosso sistema de ensino já tem melhorado muito, tá? Já tem mudado muito. Nesses 14 anos que eu trabalhei 12 anos no Brasil, né? Já estou 2 anos aqui nos Emirados, mas nesses 12 anos que eu trabalhei no Brasil, o sistema de ensino mudou muito. Melhorou muito em alguns aspectos e tem muito ainda a melhorar. Mas a gente aprendeu a decorar, a gente não aprendeu a perguntar, a questionar. Eu tinha medo de fazer pergunta para os professores. Eu ficava com vergonha de fazer a pergunta, tá? Se é uma pergunta boba e as pessoas rirem de mim. No início a gente tem esse medo. Não. Então eu ficava receoso de fazer perguntas. Então o que eu fazia no início? Eu esperava a aula acabar e perguntava ao professor de forma privada. Quando o professor me dava essa abertura. Porque eu já tive professores que nem me davam abertura para fazer questionamentos. Então, com a evolução da sociedade, nossa forma de ver, hoje isso já melhorou muito. Mas o problema que as pessoas enfrentam hoje, na minha opinião, são as distrações. Mais do que... Porque naquela época não tinha tanta distração quanto tem hoje. Na época que eu comecei estudando, eu estudava para a prova, era em biblioteca pública, não tinha computador, não tinha acesso à internet. Eu estudava na biblioteca da escola, era com livro, eu detestava ler, mas se eu tinha algum resumo para fazer, eu tinha que ir lá no livro, ler pelo menos um mínimo, mas eu precisava ler para fazer um resumo. Hoje tem muita distração. E essa distração, muitas vezes, ela não está alinhada com o nosso propósito. E o problema é a distração? Não, o problema é as pessoas não saberem qual é o propósito dela, saber qual que é o objetivo dela com aquele estudo. Mais uma vez, se você não entende o porquê você está fazendo, definitivamente você não vai fazer. Qual que é a pergunta que a criança mais faz? Como? Por quê? Por quê? Por quê? Dá lá. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso, pai? Por que isso, mãe? Por quê? Por quê? Por quê? O que é isso? O que é isso? A criança é muito questionadora, não é? Porque a criança quer saber, ela quer entender, ela quer ver significado para o aprendizado. É o que a gente chama de aprendizagem significativa. Se não tem significado no que você está aprendendo, você não vai aprender. O seu cérebro naturalmente vai querer economizar o máximo de energia possível. Eu falo isso porque eu era essa pessoa. Eu não queria saber de nada. Para mim, vivendo na minha bolha, ele estava ótimo. Não sabia nada, mas para mim estava tudo normal. E hoje eu vejo, se eu tivesse aproveitado as oportunidades lá atrás, teria colhido muito mais frutos. Gente, a gente no Brasil, a gente tem inglês gratuito no ensino médio. A gente vê inglês durante 3 anos. E hoje ainda tá melhor que a gente tem vídeos no YouTube ensinando, ajudando. Concordo. Hoje tá melhor do ponto de vista de acessibilidade. Isso. Mas melhor na busca, ainda não tá. Quantas pessoas que você... Lá, vamos pegar o exemplo da loja lá, que você tem mais experiência de ver as pessoas lá na loja. Tenho certeza que você já teve que lidar com pessoas que as pessoas estavam no ensino médio, talvez já tinham formado, mas que elas não tinham o básico, não sabia fazer operações básicas. Vou contar uma história aqui rapidinho. A gente coloca lá para chamar as pessoas, tá precisando de funcionário, então a gente coloca para trazer o currículo. E a gente fez uma experiência com uma menina. E era assim, ela tinha 2 horas de almoço. Então, ela ia sair 11h30, ela ia voltar que horas? 1h30. Ela não sabia fazer essa conta, ela não sabia horário picado. Ela teria que sair ou meio-dia para ela voltar às 2 horas, no horário certo. Aí, a gente não sabia disso, né?
A gente falou com ela que podia almoçar, era 11h30. Ela voltou 3 horas da tarde, porque ela não sabia olhar Hora picada. hora picada. Olha você ver. Mas olha o tanto de horas que passou e ela nem tentou fazer a conta. Na cabeça dela, aquilo ali, pronto, foi. E conta, eu vejo tanto que eles têm dificuldade de voltar a troco. 10 menos 7,25. Enfim, eu achava que não existia isso. Até eu presenciar isso, eu falei assim, gente, o povo escrevendo a gente junto, pegando pedido, sabe? Tem dificuldade em fazer as coisas básicas que a gente tem no ensino. E tá ali gratuito para você. Você tem ótimos professores, porque eu agradeço muito a Deus, eu tive ótimos professores no ensino básico, no ensino médio. No Senai tive ótimos professores, na universidade eu tive ótimos professores, que eu aprendi muito com eles, muito mesmo. E você tem isso tudo ali acessível para você e você acaba não usando. Por que você acaba não usando? É porque você não vê propósito. Do que adianta eu entregar uma Ferrari para uma pessoa que não tem habilitação, não gosta de dirigir? Eu estou entregando uma coisa extremamente valiosa, mas para ela não faz sentido. Agora, fala para ela que com aquele carro ela vai conseguir chegar mais rápido, vai ter conforto, que ela vai conseguir alcançar os objetivos dela. Por mais que ela não goste de dirigir, mas se ela vê que aquele carro vai deixar ela mais rápido, com mais qualidade no objetivo que ela quer ir, aí ela vai correr atrás. Ela vai entender que usar a Ferrari é importante. Por mais que ela não goste de dirigir, mas ela sabe que ela vai usar porque isso vai levar ela para o objetivo dela. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta, ela é um pouco polêmica. E lá vamos nós. Pessoal, nós combinamos que não haveria perguntas polêmicas e agora ela tá vindo essa daí. Você acha que a educação, ela tem estagnado ou não? Diante de todas essas situações, você acha que se estagnou ou tem melhorado? O que você acha? Porque, na minha percepção, eu acho que deu uma estagnada em certos pontos. Devido a isso, eu acho que a questão de escrever, de falar, as pessoas não sabem escrever tanto. E as pessoas que sabem fazer isso, elas se destacam mais. Só que eu não sei se está estagnado, se não está, porque você que está nessa área, esse eu que enxergo dessa visão. Eu costumo falar que a minha geração, ela foi muito abençoada, porque eu venho de uma geração que eu escutava rádio, que eu assistia vídeo VHS, e eu lia jornal, tinha revista, se eu quisesse estudar eu tinha que ir numa biblioteca. Então eu vim de uma era que os jovens chamam hoje de era analógica. Eu não tinha contato a tantas tecnologias, e hoje eu tenho contato a essas tecnologias. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante na área da mecânica, do desenho técnico. Hoje em dia nós temos softwares muito avançados para fazer o desenho de uma peça, uma planta de uma casa. Só que quando você está aprendendo desenho técnico, até hoje você aprende primeiramente a fazer com a mão. Uhum. Por que você aprende a fazer com a mão? Porque fazendo com a mão você vai entender as técnicas, você vai entender o significado de cada linha, a espessura da linha, o formato da linha, o que cada símbolo representa. E aí, então, você vai aprender a aplicar aquela técnica. Fez sentido? Fez. O que acontece hoje? Principalmente com o desenvolvimento das IAs, as pessoas pararam de entender os conceitos e passaram a transferir essa responsabilidade para a IA. Hoje, por exemplo, eu não escrevo mais um texto e peço um chat GPT que ajuda muito. Eu uso o chat GPT. Eu escrevo um texto, eu quero melhorar o texto, eu quero ver o que eu estou errando, peço ele para corrigir, me dar um feedback. Eu coloco lá, ele corrige e me dá um feedback. O problema é você simplesmente falar, eu quero um texto com isso, e ele te dá a resposta. Você não lê o texto, você não sabe o que está lá dentro. Você simplesmente entrega. Então, com o avanço das tecnologias, o ensino ele tem tudo a melhorar. Mas somente avançar as tecnologias não é o suficiente para a gente melhorar como ser humano. Você precisa ensinar as pessoas a pensarem por si só, a terem conhecimento e, a partir desse conhecimento, usar ferramentas que vão facilitar. É que nem trocar o pneu de um carro. O pneu do carro furou. Você parou lá na beirada da rodovia, o carro está com o pneu furado. Você tem as ferramentas do carro. Você não vai ficar procurando no meio do mato um tronco de madeira para levantar o carro, para tentar tirar na força o pneu do carro. Você tem as ferramentas. Eu costumo falar que não tem trabalho difícil, você que não está usando a ferramenta certa. Só que a forma como o ensino vai hoje,
se as pessoas não tiverem um bom mentor, um bom guia, uma pessoa que vai orientá-las e vai, de fato, ensinar os conceitos e, através dos conceitos, usar ferramentas para aplicar esses conceitos, as pessoas vão ficar, a cada dia menos, mais dependente das inteligências artificiais, do software, dos aplicativos, elas vão ter menos conhecimento. E aí, naquele momento que ela precisa fazer rápido um rascunho de desenho no papel para mostrar para uma pessoa, ela não vai conseguir. Por quê? Porque sem o telefone, sem o computador, ela não consegue. Então, nós temos tudo hoje, como um bom mineiro, a gente tem o ditado, né, que nós temos hoje a faca e o queijo na mão para melhorar o nosso ensino. Só que para melhorar o nosso ensino, nós precisamos ir lá desde a base e aprender a base e depois começar a aplicar as inteligências artificiais em favor do estudo. Simplesmente aplicar a inteligência artificial por aplicar não faz sentido. O ser humano ainda tem uma capacidade de entender o ambiente, de processar o ambiente que uma inteligência artificial ainda não tem. Então nós vamos, por sermos seres, não vou entrar muito nesse conselho porque é muito polêmico e muito complexo, mas por nós termos emoções, nós termos experiências, nós temos uma coisa que eu acho que é o que mais falta hoje na humanidade, que é bom senso. O ser humano ele tem bom senso, ele tem capacidade de julgar e tomar uma decisão baseada nas experiências, nos conhecimentos que tem. Alguns. É interessante você falar em alguns. A verdade é porque às vezes a pessoa não teve experiências o suficiente para tomar uma decisão sábia. Mas isso aí é um outro podcast, é um outro assunto. Então, para finalizar, como eu vejo hoje a educação, tem tudo para melhorar. E vou até dar um exemplo de um amigo, eu espero que ele me autorize. O Cleiton Rodrigues, um amigo, grande amigo que eu tenho, trabalhei por longos anos no Senai. Nós participamos em processos de padronização educacional de alguns cursos do Senai a nível nacional. E atualmente ele está trabalhando num projeto que eu achei maravilhoso no Brasil. Se não me engano, no estado do Maranhão. Eles foram contratados, uma startup foi contratada e convidou ele para participar desse projeto que é melhorar a educação do estado. Trazer ferramentas que funcionam de pessoas que têm experiência com educação, que têm experiência com sala de aula, que têm experiência de vida e melhorar o ensino. Então eu vejo que tem a intenção de se mudar. Recentemente nós fomos lá, nós demos uma palestra no Manuel Batista e vimos o projeto lá do ensino técnico junto com o ensino médio, que é sensacional. Eu acho que esse é um caminho muito bom. E como eu disse, o Senai transformou minha vida, transformou a vida de muitas pessoas. Então nós estamos no caminho certo. A gente precisa só aplicar isso e principalmente mostrar para as pessoas o porquê elas estão fazendo isso. E agora, eu quero fazer outra pergunta, porque eu descobri isso tem uns 3, 4 anos. Quais métodos a gente tem para estudar? Porque eu descobri que eu sou visual. Eu aprendo vendo vídeo, vendo desenho, escrevendo. Qual outros métodos as pessoas podem fazer para descobrir qual vai ser o melhor caminho para ela? Vamos. Verdade. As nossas vias de aprendizado, elas, de acordo com ferramentas pedagógicas, elas são basicamente 3. Nós temos a visual, a auditiva e a sinestésica. Visual são aquelas pessoas que elas aprendem mais assistindo vídeos, elas aprendem mais lendo histórias, vendo informações, criando organogramas no papel. Ela visualmente consegue criar mais sinapses, criar mais conexões e assim adquirir aquele conhecimento, criar sentido para aquele conhecimento através da visão. Outras pessoas, elas são mais auditivas, então se você gosta de ouvir mais música, gosta de ouvir um audiobook, por exemplo. Na sala de aula eu era muito assim, principalmente na minha adolescência, eu era muito auditivo. Às vezes eu nem estava prestando, olhando para o professor, mas eu estava ouvindo e estava absorvendo tudo. Eu era aquele aluno que na aula eu prestava atenção, estudava, em casa estudava nada. E aí depois que eu aprendi que isso era importante, que estudar em casa maximizava meu conhecimento, foi quando eu criei a disciplina de estudar em casa. Então, visual, auditiva e a última é a sinestésica, que é a maneira que eu mais aprendo. Lembrando, pessoal,
que não quer dizer que você é visual, auditivo ou sinestésico, que as outras características não vão estar. Na verdade, nós somos um pouquinho dos três e geralmente uma delas é a que mais sobressai. No meu caso, a que mais sobressai é o sinestésico. Eu acho que é por isso que eu trabalho com engenharia. Porque eu gosto de fazer, eu gosto de ver, de criar modelo, de ver funcionando, de testar, de energizar. Eu preciso ver esse movimento, essa sinestesia da situação. Eu preciso ver a coisa acontecendo. Então, eu aprendo mais através dessa via. São essas três: sinestésica, visual e auditivo. Certo. E outra coisa, igual, no caso, eu sou visual. Então, eu posso ter, igual, eu gosto muito de ver, né? Mas eu gosto de fazer. Então, no caso, eu seria visual, mas sinestésica? Ou não? Isso, essa é uma análise bem complexa, né? Tem estudos para você fazer isso, mas sim, se você tem mais facilidade de ver, a via de aprendizagem mais aguçada que você tem é a visual. Certo. E quais você acha que a gente mais comete? Quando a gente vai estudar? Vai estudar? Primeiramente, quando você não se conhece. Eu, por exemplo, eu sou extremamente sinestésico. Se eu ficar sentado durante 1 hora lendo que seja um livro, que seja um artigo, que seja alguma coisa, eu não vou conseguir. Porque eu vou dispersar nos primeiros 5 minutos, passou uma borboleta e eu já fui embora. Uma coisa que me ajudou muito, eu vou até dar uma dica para vocês, é deixar o telefone longe e fazer picado, porque eu funciono assim, ó. Eu estudo 30 minutos, aí dou um descanso de 15 minutos, volto mais 30 minutos. Porque se eu for direto, eu não consigo. E tirar o telefone. Você tem mais alguma dica? Porque isso me ajudou muito. Tem várias dicas. Tirar essas coisas que... Porque às vezes o telefone tá aqui e você tá lendo. Aí chega uma notificação, você volta aqui, mas até depois pra você voltar pro raciocínio que você tá, ué. E o telefone é um buraco negro, né? Porque você entrou pra ver uma notificação, você entrou pra ver uma mensagem de alguém doente no hospital, e de repente você já tá vendo um vídeo no WhatsApp ou no Instagram. E pula pro Instagram, de repente você já tá no TikTok e acabou, já foram 20 minutos. Tem várias ferramentas que a gente pode usar. Tem até um que chama Modo Caverna. Você tira o telefone ali, né, e faz os 45 minutos ou 30 minutos. Isso depende do tempo. Tem várias ferramentas. Inclusive, eu estou escrevendo um e-book sobre isso, ferramentas de estudo para melhorar seu desempenho em provas, testes. Assim que ele sair, vou divulgar aí para vocês. Mas tem várias técnicas. Uma das técnicas que eu gosto de usar muito é uma técnica que chama Pomodoro. Basicamente, essa técnica ela fala o seguinte: você vai estudar durante 25 minutos, e aí, desses 25 minutos, quando ele terminar, você vai colocar um cronômetro. Eu gosto de colocar o relógio ou o telefone. Quando o telefone está próximo de mim, eu tiro as notificações, eu coloco no Não Disturbe e coloco no telefone. Por quê? Porque aí não vai aparecer notificação e eu não vou ficar tentado a mexer, tá? O meu cronômetro eu preciso dele lá. Então, eu fico durante 25 minutos com foco, estudando. Deu os 25 minutos, deu alarme, eu paro, relaxo, levanto, dou uma volta, vou no banheiro, bebo água, dou uma espreguiçada durante 5 minutos e volto de novo. E faço mais um ciclo de 25 minutos. E isso vai depender da minha disponibilidade e vai depender do que eu preciso estudar. Se for um conteúdo mais extenso, então eu faço 4 baterias nesse ciclo. 25 estudando, 5 dando um descanso, 25 estudando. Por quê? O nosso cérebro não consegue manter o foco durante um período de tempo muito prolongado. Naturalmente, ele começa a cansar e você começa a perder o foco, você começa a se preocupar com outras coisas. Por eu ser um pouquinho diferente, minha cabeça ela é meio bagunçada, meio maluca, eu perco o foco muito. Obrigado, Mario, pelo comentário. Mas minha cabeça ela é um pouco bagunçada. Quando eu tô lendo, por exemplo, como que eu leio? O que eu faço? Gente, eu não consigo. Pra ler, eu tenho que estar num lugar em silêncio e sem nenhum barulho. O William não, ele põe música de água caindo, de passarinho cantando e vai ler. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo ficar perto dele fazendo a leitura. Ele lê na sala e eu leio no quarto. Porque a gente é totalmente diferente nisso. Bem diferente. Você, Luiz, como é que você estuda? Pai do céu. Tá difícil estudar nos últimos tempos. Aqui, ó, ocupado na câmera aqui, ó. Tirar um tempinho, né? Mas para tirar o tempo para estudar, eu não consigo ficar muito tempo. O que eu faço? Coloco uma musiquinha. Quando eu digo música, pessoal, ou é uma ópera, ou é som da natureza, de chuva, de animal, ou uma musiquinha de piano, bem tranquila, relaxante, aí sim eu consigo ler. E aí eu faço ali de 20 a 30 minutinhos de leitura, dou uma paradinha.
volto, leio mais um pouco, dou uma paradinha, faço uma anotação, eu não consigo ficar por longos períodos. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode usar. Igual a Júlia comentou muito bem, afasta o telefone. Se você não tem disciplina de ver o telefone ali e querer mexer nele, tira ele de perto. Mesmo que, porque tem gente que coloca no não disturbe, toda hora vai lá e tá no não disturbe, mas toda hora a pessoa vai ver se chegou a notificação. Então, não adianta, não resolve. Então, afasta o telefone de vocês, tira um tempo, tenha um lugar específico para estudo, para toda vez que seu cérebro está ali, ele associar que aquele momento é o momento de estudar. Uma coisa, observação, e deixar sempre o lugar arrumado, porque isso te ajuda muito. Isso eu falo porque me ajudou muito a manter o ambiente organizado para você estudar. Isso aí, no início foi bem difícil, mas depois você entendeu que manter o ambiente organizado muda muita coisa. Ajuda muito, isso é uma das coisas também. Igual eu falei, minha cabeça é muito bagunçada. Se eu estiver num ambiente que tá todo desarmonioso, todo bagunçado, eu não consigo estudar. Hoje eu já melhorei muito. Eu tinha alguns toques, assim, bem assustadores. Mas eu ainda faço. Ó, não sei se vai dar pra vocês, mas a minha caneta, ela nunca vai estar aqui atravessada. Ela sempre vai estar alinhada com a página. Se eu tenho 3 canetas, elas vão estar as 3 em paralelo. Eu preciso ver ordem no ambiente, porque a bagunça na minha mente é muito grande. Se em volta estiver bagunçado, eu não consigo concentrar. Eu não consigo concentrar no meu pensamento, alinhar o meu pensamento, processar aquela informação que eu estou adquirindo e aí sim transformar ela no conhecimento útil. Padrão Senai, isso. Padrão Senai. Padrão Senai, exatamente. O Luiz também foi competidor, também trabalhando no Senai e sabe exatamente como é que é. O Senai ensina a gente muito isso, manter as coisas organizadas, manter as coisas no lugar, manter a oficina limpa. Terminou, limpa a máquina. Terminou, limpa a bancada. Terminou, guarda a ferramenta no lugar. Nunca vai deixar bagunçado. Então, manter a organização é uma das ferramentas que você pode utilizar para estudar. Eu tinha falado sobre ambiente. Separa um ambiente para estudo. Separa uma mesa, que essa mesa vai ter os livros, vai ter um caderno para anotação. Se você usa um notebook, vai ter um notebook. Quando você estiver naquele lugar, igual quando você vai para academia. Você tá com preguiça. Você tá, não quero treinar, mas quando você chega no ambiente da academia, você já fica mais motivado, porque você já vê outras pessoas fazendo aquilo, você já vê os equipamentos. O ambiente, ele já te traz para o clima do treino. E você vai lá e treina, quando você termina, você fica feliz, satisfeito, né? Sai com aquela endorfina, aquela dopamina gostosa. Agora, imagina um ambiente de estudo. É a mesma coisa. Organiza, deixa livro, deixa caderno, deixa computador, deixa tudo que você vai utilizar. Toda vez que você vai chegando ali, o seu cérebro vai entendendo, tá, agora é hora de estudar. Então vamos melhorar o foco, vamos melhorar a concentração, vamos melhorar a capacidade de absorver a informação que tá ali. Então você já cria aquele ambiente. Tudo na vida da gente é ambiente. Tudo. E uma coisa que eu observei depois que eu comecei a estudar, o tanto que a autoestima da gente melhora. Porque a pessoa tá conversando, você sabe falar daquele assunto, você sabe dar a sua opinião. Porque como eu não estudava antes, na época de dificuldade, né, na época de escola, eu sempre me afastava da galera inteligente, porque eu achava que eu não ia saber conversar com eles. Eu sempre me colocava muito para baixo. Depois que eu passei a estudar, eu sempre tô no assunto, às vezes eu não sei sobre o assunto, mas eu tô ali, tô aprendendo, eu pergunto o que é. Uma coisa que eu vi que mudou muito, questão do inglês também, porque agora eu tô aprendendo. Eu sei que a pessoa tá conversando, mas o que você tá falando? Eu não entendi. Então, isso ajuda muito a gente, até na autoestima, a gente a passar mais confiança para as pessoas quando você sabe de um assunto. E a pessoa se sente confiante com você, de você passar aquela informação para ela. Você notou isso? Eu notei isso. Notei muito. E isso aí, vai lá de encontro a uma das mulheres mais sábias que eu conheço, que é a minha mãe. Aquela frase que ela falou, você quer aparecer? Aparece com coisa boa, parece que você é inteligente. E, de fato, quando você é inteligente, você se destaca. Porque as pessoas vão te ver como referência. Sobre um assunto, elas vão querer falar sobre você, porque você entende sobre aquele assunto. Você sabe o que está falando. Você vai ter opinião própria. Aí você vai falar assim, então sua mãe formou na faculdade. Não, minha mãe ela não terminou a 4ª série do ensino fundamental. Mas ela é extremamente sábia. E aí as pessoas confundem o que é inteligência, o que é sabedoria e o que é conhecimento. São coisas totalmente diferentes. E quando a gente tem preguiça, a gente não faz isso. Porque a minha mãe ficava assim comigo, melhora o seu vocabulário pra você conversar com os outros. Você tá formando, você tem que melhorar.
você atende, você tem que procurar mais palavras. E eu, não, tá tranquilo, mas o que eu já sei, a gente fica ignorante com pouco Dá que pra sobreviver. E eu já fico vendo, toda palavra que eu aprendo, eu mando pra ela, o tanto que faz diferença. Essa questão do estudar, não tô falando que é fácil. Principalmente no início, quando você não tem essa rotina, não é fácil você estudar. Principalmente você ter a disciplina de criar um momento para estudar, você criar um ambiente para estudar, não é fácil. Mas a partir do momento que... É igual academia. Mais uma vez eu dou o exemplo da academia. No início, você não vai pra academia uma semana que vem você vai estar com o corpo sarado, com preparo físico de atleta. Não é assim que funciona. Mas a partir do momento que você começa, aí você vai uma semana, aí você já começa até a acordar mais disposto, aí você vai 2 semanas, aí você vai 1 mês, você já vê que as roupas já estão diferentes do seu corpo. Aí você vai 2 meses, as pessoas já começam a falar assim, nossa, tá um trem diferente e tal. Conhecimento no estudo é a mesma coisa. As pessoas tinham certos assuntos com você baseado no que elas acreditavam que você sabia. A partir do momento que você começou a estudar, começou a mostrar para elas que você entendia de outros assuntos que elas nem imaginavam, elas já começaram a te ver já como, tá acontecendo alguma coisa. A Júlia tá estudando, a Júlia tá aprendendo sobre isso, ela tá lendo sobre aquilo. E uma coisa que me ajudou muito, depois que eu passei a estudar, é aplicar para as pessoas. Sempre que eu aprendo alguma coisa, eu vou lá no Instagram, porque é uma forma de eu memorizar aquilo e entrar mais na minha cabeça. Porque, vamos supor, eu aprendi sobre uma palavra. Aí eu vou lá, eu aprendi sobre essa palavra e o que ela significa. Quanto mais eu pratico, eu falo para as pessoas, parece que mais eu aprendo. Tem isso, eu não sei se é isso. Não é da sua cabeça, não. Isso foi comprovado cientificamente. A maneira tem uma pirâmide que mostra como você retém a informação baseada na metodologia que você utilizou para aprender. Então, leitura, ouvir um vídeo, etc. Elas têm uma certa porcentagem de retenção do conhecimento. A maneira que você mais retém o conhecimento é ensinando. É falando sobre o conteúdo. Por quê? Porque para a gente falar, você tem que pensar sobre o assunto. Então, antes de falar, você vai pensar no assunto. O seu cérebro automaticamente vai começar a criar conexões sobre aquele assunto. E quando você externaliza e você vê que as pessoas elas estão sendo impactadas, elas estão aprendendo com isso, automaticamente seu cérebro fala assim, isso é bom, então eu vou guardar mais informação. Quanto mais você fala, mais a maneira melhor de você aprender é ensinando. E quanto mais a gente quer falar, mais a gente quer estudar para falar mais, né? Eu sou assim. Eu já gosto de falar normal. Eu aprendo uma coisinha, aí eu vou lá, né? Compartilho e vejo que tá dando certo, mas eu quero estudar para compartilhar. E antes, quando eu achava que eu sabia alguma coisa, eu não gostava de passar para frente, porque eu achava que só eu devia saber. É um pouco de egoísmo, eu acho, da minha parte. Isso é interessante. Quanto mais você acha que você sabe, menos a gente sabe. Você sabe. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você considera que você já sabe tudo sobre aquele assunto, você não vai pesquisar mais sobre ele. E os assuntos, quanto mais você foca e expande, mais eles crescem, eles vão para outros meios, vão para outras vias. É só você parar para pensar A gente tem uma visão da vida muito generalista. A gente conhece o nosso cotidiano, da nossa rotina, e a gente imagina que a gente conhece outra pessoa. Talvez seja por isso que o ser humano tem uma facilidade muito grande em julgar, porque muitas das vezes ele vê de uma maneira generalista, ele não entende o contexto em si. Mas aí quando você para analisar e que você vai indo mais fundo, você vai vendo que tem mais informação, e aí tem situações que às vezes você não concordava com uma pessoa, mas entendendo o contexto e aprofundando, conhecendo melhor a pessoa, você acaba concordando com ela, pelo contexto, por tudo aquilo. Então, quanto mais você entende que você não sabe de nada, mais você vai aprender, porque você está aberto a receber informação. Seu cérebro está ansiando por informação nova sobre aquele assunto. Se você acha que você já sabe tudo, não, tá bom, pra mim tá legal, não quero mais. Aí você começa a não escutar as pessoas quando elas te dão um conselho, enfim, é muito... Porque na sua cabeça você já sabe tudo que você precisa, quando na verdade você não sabe de nada. E você, particularmente, estou muito orgulhoso, gostaria de deixar isso aqui bem claro, porque a Júlia se transformou numa outra mulher desde que eu a conheci. Ela... Isso me ajudou nisso. Me surpreendeu muito. Ô, professor. Ela hoje... Uma coisa que eu acho que ela nunca tinha parado pra pensar, mas hoje ela discute política comigo. Nossa, gente, eu cheguei num nível que até eu me assustei hoje cedo. Eu tava tomando café, eu tava falando com ele de um podcast que eu escutei sobre política. Enfim... E nós tivemos, assim, uma discussão
sensacional. Não, e depois que você passa a entender a roupa que a pessoa usa, o que ela quer passar, o que ela não quer passar, você começa a estudar gestos, tudo, as pessoas, elas querem passar alguma coisa com o corpo, com a fala. Nossa, é muito legal. Depois que você passa a entender isso. Olha o Pablo Marçal entrando na cabeça da Ju. Não. É assustador. Hoje eu tava desse jeito. O cara foi fazer um podcast com uma blusa parecendo que era velha, querendo passar uma informação. Sabe, o tanto... Uma pessoa humilde, né? Uma pessoa Você sofrida, uma do pessoa tempo. É muito legal. Sem entrar muito, mas nesse período, principalmente agora de eleições, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a única forma de comunicar é através da palavra, na verdade. Não, a gente... Expressão facial, a roupa que você veste, a forma como você deixa seu cabelo. Você acaba construindo uma imagem. Quer ver um exemplo? Rapidinho, brincadeira. Pensa no advogado. Como que você pensou no advogado? Chiquérrimo. De terno, gravata, né? E por quê? Porque a roupa que o advogado deve utilizar, por exemplo, para participar de uma audiência é essa. Mas o advogado, ele não dorme de terno. E outras pessoas que usam terno não necessariamente são advogados, mas a gente constrói a imagem de formalidade, de autoridade através do terno. É muito legal. Se um bandido usar um terno, a última pessoa que você vai suspeitar é que tá usando terno. É verdade. Tá vendo como que é? Político aí, ó. Isso aí é polêmico, mas é isso mesmo. O terno, ele passa autoridade. Mas tem muita gente que tá muito mal intencionado, na política com certeza, e tá usando terno. Por quê? Porque a imagem do terno traz autoridade, uma pessoa boa. Se você vai com uma roupa mais humilde, oh meu Deus, tadinho dele, olha lá. Eu tava falando, eu escutei um podcast, ele tava com uma roupa, gente, assim, parecia que tinha uns 3 A Júlia anos quase já. entrou no superchat lá e mandou um dinheiro pra ir ver comprar a camisa. Caso que eu mandei uma camisa da Insider pra ir lá. Patrocina nós, Insider. E foi isso, eu falei assim, gente, o tanto que a gente não... Isso é uma coisa que eu não observava antes, depois que eu passei a ler, a entender, o tanto que uma roupa mostra o que você quer passar, uma cor de uma roupa, a cor de um cabelo, um corte. Então é muito legal na hora que você começa a entender pequenas coisas que vão fazendo a diferença. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, galera. Existem sim coisas que acontecem por acaso, mas elas são muito raras. As pessoas são muito intencionais. E não tem importância ser intencional. Isso é bom. Isso é bom. Mas, assim, depende. Tem gente que leva pra maldade a arte da persuasão ali, mas tem um lado bom da história. A intencionalidade é uma ferramenta boa, mas que muitas vezes é utilizada para o mal. Pro mal, é. É que nem, igual eu comentei antes, o exemplo da diferença entre a inteligência, o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é aquela informação que você absorve, você guarda ela. Então, você lê um livro, você estudou sobre o assunto, você está adquirindo conhecimento. Mas isso não garante que você é inteligente, porque a inteligência é a capacidade que a gente tem de aplicar esse conhecimento e resolver um problema com ele. Então, beleza, você tem o conhecimento, você é inteligente, você consegue aplicar. Mas se a inteligência e sabedoria fossem a mesma coisa, a ciência, que é feita de pessoas extremamente inteligentes, não utilizaria, por exemplo, para criar arma, para criar destruição, para criar problema, enfim. Então, a sabedoria, e aí sim, a sabedoria é você saber utilizar, saber aplicar, ter inteligência e através das suas experiências de vida, experiências que você teve, você conseguir resolver um problema utilizando sua inteligência. E aí, quando você utiliza a intencionalidade com sabedoria, legal, isso é ótimo, porque uma pessoa sabe, em momento algum ela vai usar ela para o mal. Mas uma pessoa extremamente inteligente e intencional, mas que talvez está com uma má intenção, ela vai utilizar isso contra você. E aí ela vai usar uma roupa toda humilde para você ficar com dó dela e falar assim, Contar histórias, porque o que mais prende nós, seres humanos, são as histórias. Então eles vão com uma roupa bem acabada. E contando umas histórias, eles conseguiram o que eles queriam. Exatamente. Então, só para finalizar esse papo polêmico, pense com cuidado, avalie com conhecimento, sempre, não só na política, mas em qualquer área da sua vida. Não aceite sem antes conhecer. Conhecer é adquirir conhecimento sobre. Então, conheça mais sobre tudo que você está fazendo, que isso vai te ajudar. Pra gente ir pro finalzinho, agora... Ela vem com essa carinha aqui, ó. 3 palavras para educação. Eita. Não, senhora. 3 palavras para educação. Isso.
Tá, vamos lá. Essencial, transformadora e libertadora. Essas 3 palavrinhas eu acho que conhecimento e educação tá totalmente relacionado. Tá, agora é um jogo rápido. Mas Eu vou falar uma palavra, você vai falar o que vier na sua cabeça. Sucesso. sucesso, Mas tem que ser rápido. nossa, mas meu cérebro não é tão rápido assim, ele precisa de um tempo. Sucesso. Tá, sucesso. Uma palavra na Sucesso sua cabeça. é você conquistar a ponto de transbordar e ser capaz de abençoar as pessoas. Então, acho que é transbordar. Família. Família, tudo. Saúde. Saúde, importante. Sem ela, você não consegue nada das outras. E amor. Você. Sim. Sai bem dessa. Essa foi fácil. Então é isso. Chegamos ao fim. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Queria deixar um recado, né? Acho que é importante você, como professor, deixar um recado. O recado que eu vou dar pra vocês é o mesmo que a minha mãe passou pra mim. Estudem. Quer aparecer? Aparece porque você é inteligente, que você tá resolvendo o problema de alguém, você tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Quanto mais importante você é pra sociedade, mais as pessoas vão te respeitar. E ser importante é ter empatia, trabalhar em conjunto e resolver o problema dos outros. Então, acho que a dica que eu dou é essa. Estude e aprenda a resolver os problemas dos outros, que você fará uma sociedade, você fará um ambiente melhor à sua volta. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Achei muito bacana. Eu também gostei demais. Esse eu amei, mais um. Acho que todos os episódios agora eu gostei. A gente falou só sobre coisa legal. Coisas legais. E é isso. Segue a gente no Instagram. O meu é Julia_Almeida_20. E o meu é William Castro Lopes. Vocês vão encontrar lá. Só tem eu com esse gigante nome. E se você gostou desse podcast, desse episódio, curte aí e comenta pra gente saber o que você... Isso aí, curte, compartilha com todo mundo se você gostou. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.